Estamos entrando numa época do Brasil, esse vídeo está sendo gravado no dia 18/2/2025, em que uma doença vai se transformar cada vez em algo mais constante. Estamos entrando na época da dengue. O mosquito vai se proliferar bastante agora, tá ficando quente, tá chovendo, tem água para tudo quanto é lado, vai ter mosquito pra caramba e o número de casos de dengue, mais uma vez, vai explodir. Existem coisas que você pode fazer para diminuir a probabilidade de você pegar dengue e a principal atitude que você pode tomar é procurar os pontos de reprodução dos mosquitos, eliminar esses pontos de reprodução do mosquito, além disso, passar repelente e em zonas que está com muito mosquito, em alguns casos até se justifica usar um mosquiteiro. Mas o que eu acho mais interessante é a gente lembrar que a dengue é causada por um vírus e que a gente está vivendo numa época gloriosa e maravilhosa em que vacinas para dengue estão sendo desenvolvidas e a gente tem uma vacina para dengue que o Butantan está produzindo e que vai sair ainda esse ano. O que eu vou trazer para vocês no vídeo de hoje são atualizações em relação à vacina do Butantan. Eu sou Emílio Garcia, você está no Blablalogia e essa live é patrocinada pela Insider Store, a nossa patrocinadora da live de hoje, que faz camisetas gostosíssimas que abraçam o seu corpo, faz cuecas que afagam o seu bumbum e faz todos os tipos de roupa. Tem roupa de botão, tem camisa polo, tem cueca, tem calcinha, tem sutiã, tem roupa de banho, tem calça, tem o que você quiser lá na Insider. Então clica no link que está aqui embaixo e mantém o Blablalogia funcionando, tá bom? Então, dengue é uma doença tropical, caracterizada por um vetor, que é um mosquito, que é o Aedes aegypti, que faz o quê? Que transporta o vírus de uma pessoa contaminada para outra pessoa contaminada, e isso vai causar uma doença que pode começar com sintomas bem brandos, como dor no corpo e febre, mas em casos extremos pode levar à morte. Todos os anos no Brasil, e não só no Brasil, a gente tem uma quantidade gigantesca de casos de dengue que enchem os nossos hospitais, porque as pessoas ficam bem doentes. Com isso está bastante ligado à falta de cuidado que a gente tem ao longo do ano para evitar a proliferação do mosquito e ao problema que a gente tinha até recentemente de faltar vacina para esse tipo de vírus, tá? A gente já discutiu aqui no Blá em outras oportunidades que a dengue entra numa categoria de doenças de país pobre. Dengue, febre amarela, um monte de doença, chikungunya, um monte de doença que afetam diferencialmente os países do planeta. Então você vai ter, essas doenças são doenças de países mais quentes, e por não afetar os países mais ricos, você tem muito pouco investimento nesse tipo de doença, tá? São as doenças dos países de gente que não é tão branquinha assim. E se você se considera branco, você tá errado, porque apesar de eu ser quase cor-de-rosa, quando eu vou para a Europa, quando eu vou para os Estados Unidos, ninguém me considera muito branco, não, tá bom? E essas doenças são doenças negligenciadas. Então, na história recente da medicina, o foco da medicina foi muito mais em doenças que afetam os países ricos do que em doenças que nos afetam. Mas, recentemente, a gente tem tido muito boas notícias. Alguns laboratórios do mundo começaram a desenvolver vacinas para esse tipo de doença, então a dengue é uma delas. E a gente trouxe um exemplo aqui ano passado de uma vacina japonesa, que o governo brasileiro tinha comprado todas as vacinas para dengue, tá bom? Só que naquele vídeo em que eu falei das vacinas japonesas, eu também trouxe uma excelente notícia, porque um dos principais laboratórios brasileiros, junto com a Fiocruz, o Butantan, que é um laboratório público, mantido com dinheiro público, que tem dinheiro para investir nesse tipo de coisa, tinha produzido e já tinha apresentado os dados de uma vacina de dose única, e isso é super importante. Por quê? Porque as vacinas de dose única, elas aumentam a chance da pessoa se vacinar. Então, uma vacina de dose única que aumenta a chance da pessoa se vacinar. Se são 2 doses, diminui um pouquinho. 3 doses, diminui ainda mais, assim por diante. Então, o Butantan desenvolveu uma vacina de dose única que era extremamente efetiva para proteção contra a dengue. Então, eles já tinham feito estudos na população e descoberto que essa vacina ela era muito efetiva. E esses dados foram publicados em março do ano passado, se eu não me engano. Tá bom?
Mas, Emílio, por que que essa vacina ainda não está sendo aplicada? Então, a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é que, como todas as vacinas que vocês tomaram, todas na vida de vocês, sem exceção, a vacina para dengue precisa passar pela Anvisa e a gente precisa apresentar uma série de documentos para aprovação dessa vacina. Os documentos foram apresentados, a vacina está praticamente livre para funcionar e o Butantan, a partir desse ano, produz 1 milhão de doses de vacina para vacinar a população. É super importante a gente lembrar que 1 milhão de doses num país que tem 220 milhões de pessoas é muito pouco. Então a vacinação acontece diferencialmente, principalmente para as principais faixas de risco, que são adolescentes. Então, se você ainda não está se você já passou dessa fase, como eu, a chance de você ser vacinado é muito pequenininha. Mas, até 2027, o Butantan promete produzir 100 milhões de doses de vacina única. E o que é mais legal é que essas vacinas parecem ser efetivas ao longo do tempo. Então, que a gente vai tomar essa vacina e que a nossa imunidade vai ficar presente para sempre. A gente ainda não tem esses dados, mas é algo bastante promissor, que é a manutenção da vacina. Então, até 2027, o Butantan vai fornecer 100 milhões de doses de vacina para a população brasileira e provavelmente até 2029 a gente deve estar todo mundo vacinado contra a dengue, o que é uma excelente notícia, tá bom? Por que trazer esse assunto é importante? Porque a gente precisa lembrar no nosso core que essa produção de vacina contra a dengue no Brasil só acontece porque existe dinheiro público no desenvolvimento dessa vacina. Porque o Estado brasileiro, através do governo federal e do governo estadual do Estado de São Paulo, resolveu investir dinheiro em duas coisas. A primeira coisa, desenvolvimento da vacina. A segunda coisa, produção de vacina. Você precisa ter uma fábrica de vacina. Você precisa ter estrutura dessa fábrica. Você precisa ter material para essa fábrica. Você precisa ter pessoas treinadas para fazer isso. A gente precisa ter a nossa tecnologia de vacina. A gente precisa investir na nossa tecnologia. A gente precisa investir em formação de pessoas. Por quê? Da próxima vez que a gente precisar de vacina, nós não ficarmos dependentes dos outros países para produzir a nossa vacina. Por quê? Em primeiro lugar, porque existem doenças que são nossas, então a gente precisa de vacina para as nossas doenças. E em segundo lugar, porque antes de vender para a gente, a China produz para ela. A China tem autonomia na produção, ela produz para ela, vacina os dela e daí depois vende pra gente. Então, ter esse tipo de autonomia é fundamental para que a gente sobreviva com mais qualidade e quando der merda da próxima vez, a gente dependa da gente e só da gente, tá bom? Se vocês quiserem informações fresquinhas sobre isso, inclusive sobre o assunto vacina que eu acabei de falar para vocês, sigam o perfil da Mel. Eu sempre indico a Mel, vou indicar ela demais sempre. Então eu quero que vocês façam o seguinte, venham aqui, ó, nessa postagem, que é da onde eu colei essas informações que eu passei para vocês. Cliquem nessa postagem e escrevam, vim pelo blá blá. Então entra lá no perfil da Mel. Se você ainda não segue o perfil da Mel no Insta, no Twitter, onde quer que seja, entrem lá no perfil da Mel agora. Ela é espetacular. E cliquem nesse vídeo aqui, que é o vídeo que ela explica o que eu acabei de explicar para vocês. E escrevam lá, ó, vim pelo blá blá, vim pelo blá blá, vim pelo blá blá, vim pelo blá blá. Entra lá, vamos flodar a Mel, lá no TikTok, lá no Instagram, lá no Twitter, lá onde vocês quiserem, e escrevam vim pelo blá blá, tá bom? Maravilhosa, perfeita, espetacular, um doce de pessoa, vale a pena demais seguir o conteúdo dela para ter tudo do mais atual em relação à vacina. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, valeu demais por estarem aqui comigo, muito obrigado Insider pelas camisetas maravilhosas e por patrocinar o blá blá, até a próxima e tchau! Deixa o like e se inscreve no canal. Falou!